Olá, pessoal. Eu sou o Demilson. A aparição e a obra de Deus Todo-Poderoso consistem principalmente em proferir palavras e expressar a verdade. Muitas pessoas, no mundo religioso, veem que todas as palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade e a voz de Deus, e ficam totalmente convencidas, reconhecendo que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou. No entanto, como os líderes do mundo religioso e o governo do Partido Comunista Chinês inventam rumores para condenar Deus Todo-Poderoso como apenas uma pessoa comum e dizer que ele não pode ser Deus, algumas pessoas não têm discernimento e são desorientadas. Elas não ousam ter certeza de que Deus Todo-Poderoso é o Cristo dos últimos dias, o Filho encarnado do homem. Então, como é exatamente que podemos reconhecer o Filho encarnado do homem? Primeiro, todos nós reconhecemos que o Senhor Jesus é o Senhor e Cristo. O Senhor Jesus não era uma pessoa comum? Por fora, o Senhor Jesus realmente era uma pessoa comum. Quando o Senhor Jesus apareceu e operou, todos os principais sacerdotes, escribas e fariseus do judaísmo disseram que o Senhor Jesus era um nazareno, filho de um carpinteiro. Portanto, eles não reconheceram que o Senhor Jesus era o Senhor e Cristo, e até o pregaram na cruz. Hoje, Deus Todo-Poderoso apareceu e está operando. Não importam quantas verdades Deus Todo-Poderoso expresse. Os líderes do mundo religioso ainda julgam e condenam Deus Todo-Poderoso, dizendo que Deus Todo-Poderoso é uma pessoa comum e não pode ser Deus. Eles estão cometendo o mesmo erro que os principais sacerdotes, escribas e fariseus do judaísmo. Na verdade, nossa crença em Deus Todo-Poderoso hoje baseia-se em todas as verdades expressas por Deus Todo-Poderoso e baseia-se também nas profecias do Senhor Jesus na Bíblia. O Senhor Jesus profetizou repetidas vezes que seu retorno seria o Filho do Homem vindo e a vinda do Filho do Homem. Por exemplo, ele disse: assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, a que se refere a vinda do Filho do Homem? Refere-se a Deus encarnar como uma pessoa comum, exatamente como o Senhor Jesus. Deus nunca disse que apareceria para as pessoas na imagem de uma figura excepcional ou de uma grande pessoa quando retornasse. Então, qual é a maior diferença entre esse Filho do Homem, que parece comum por fora, e as outras pessoas? É que ele pode expressar a verdade. Embora o Filho do Homem seja comum por fora e tenha humanidade normal como qualquer outra pessoa, ele tem divindade dentro de si e pode expressar a verdade. Mas os humanos só têm a sua humanidade, nada mais. A humanidade não pode expressar a verdade, e nenhuma figura excepcional ou grande pessoa pode expressar a verdade. Deus Todo-Poderoso encarnado nos últimos dias expressou tantas verdades, 100 vezes, 1000 vezes mais do que o Senhor Jesus expressou naquela época. Tendo ouvido a voz de Deus, o povo escolhido de Deus em países ao redor do mundo reconheceu
que ela é a verdade e reconheceu que Deus Todo-Poderoso é a aparição de Deus, e acorreu em massa para seguir Deus Todo-Poderoso. Eles experienciam o julgamento e o castigo das palavras de Deus Todo-Poderoso. Seus caracteres corruptos são purificados e eles são transformados em vencedores por Deus. Esse filho comum do homem pode expressar tantas verdades, realizar uma obra tão grande e conquistar e salvar tantas pessoas. Isso é algo que nenhum ser humano poderia alcançar. Por fora, Deus Todo-Poderoso é de fato uma pessoa comum. Mas assim que você ler todas as verdades expressas por Deus Todo-Poderoso, não dirá mais que ele é uma pessoa comum. Você dirá, exatamente como o Senhor Jesus, ele tem tanto humanidade quanto divindade. Ele é absolutamente o próprio Deus encarnado. Deus Todo-Poderoso expressou tantas verdades, isso é muito maior do que qualquer sinal ou maravilha. Se o Espírito Santo não habitasse nele, seria absolutamente impossível que ele expressasse tantas verdades. Portanto, não podemos acreditar nos líderes do mundo religioso quando dizem que Deus Todo-Poderoso é uma pessoa comum. Se esse filho do homem não pudesse expressar a verdade, não seria errado você dizer que ele é uma pessoa comum. Mas ele pode expressar todas as verdades e está realizando uma etapa da obra de julgamento. Então, ele é o Deus encarnado. Se você ainda ousa dizer que ele é apenas uma pessoa comum, então você está blasfemando contra Deus. É exatamente como quando o Senhor Jesus apareceu e operou ao encarnar 2000 anos atrás. Antes de ele começar oficialmente a realizar seu ministério, seria perfeitamente compreensível se você dissesse que ele era uma pessoa comum. Porque as pessoas não conseguem reconhecer a Deus apenas olhando para sua aparência exterior. Mas depois que o Senhor Jesus expressou muitas verdades e foi pregado na cruz para redimir toda a humanidade, 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo o chamam de Salvador Jesus, seguem-no e creem nele. Você ainda ousaria dizer que ele é uma pessoa comum? Se você ainda dissesse que ele era uma pessoa comum, então você seria alguém que blasfema contra Deus. Portanto, qual é exatamente a base para discernir se alguém é o Deus encarnado ou uma pessoa comum? A base é a sua essência, ou seja, suas palavras e sua obra. O fato de ele poder expressar tantas verdades prova que ele tem uma essência divina e que, no mínimo, o Espírito Santo habita nele. Embora você não consiga ver sua essência divina por fora, o fato de ele poder expressar tantas verdades é a melhor evidência. Portanto, você pode determinar com absoluta certeza se Deus Todo-Poderoso é uma pessoa comum ou Deus encarnado, principalmente olhando para o fato de que ele expressou tantas verdades e está realizando a obra de julgamento nos últimos dias. Exatamente como Deus Todo-Poderoso diz. Aquele que é Deus encarnado possui a essência de Deus, e aquele que é Deus encarnado possui a expressão de Deus. Uma vez que se tornou carne, Deus traz consigo a obra que intenciona fazer. E já que ele é Deus encarnado, ele expressa o que ele é e é capaz de trazer a verdade ao homem, de conceder-lhe vida e de lhe indicar o caminho. A carne que não tem a essência de Deus, decididamente, não é o Deus encarnado. Disso não há dúvida.
Se o homem pretende examinar se essa é a carne de Deus encarnado, então deve determinar isso a partir do caráter que ele expressa e das palavras que ele profere. O que quer dizer que, para determinar se é ou não a carne de Deus encarnado, e se é ou não o caminho verdadeiro, deve-se discriminar com base em sua essência. E assim, a chave para ela ser ou não a carne de Deus encarnado está em sua essência, sua obra, suas declarações, seu caráter e muitos outros aspectos, em vez de na aparência exterior. Se o homem examina apenas a sua aparência exterior e, como resultado, ignora a sua essência, isso mostra que o homem é tolo e ignorante. Hoje, não importa há quantos anos acreditem em Deus, aqueles que acreditam em Deus Todo-Poderoso e buscam a verdade, entenderam muitas verdades, conseguem conhecer a si mesmos e praticar a verdade, e deram alguns testemunhos experienciais de livrar-se de seus caracteres corruptos. Todos eles se sentem afortunados por acreditarem em Deus Todo-Poderoso, por terem entendido tantas verdades, terem entrado na senda correta da vida e terem alcançado a salvação de Deus. Essa é uma bênção concedida a eles por Deus. Aqueles que não aceitam Deus Todo-Poderoso só podem cair no desastre chorando e rangendo os dentes. Esse é o desfecho para aqueles que não aceitam o Filho do Homem que expressa a verdade e não conseguem acolher o Senhor.